Se as coisas não estão fáceis para você e a sua empresa está com dívidas e você não vê soluções, pode ser que você já tenha ouvido falar sobre recuperação judicial e falência. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar um comparativo simples e estratégico entre recuperação judicial, falência e, de quebra, eu ainda vou te apresentar uma terceira via e você vai entender o custo, o impacto e quando cada uma delas pode fazer sentido para você. E o meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal ajudo empresários em cenário de crise e endividamento bancário. O meu papel é te ajudar a sair das dívidas. E pode ser que você esteja sentindo que quanto mais você paga, mais a dívida cresce. Ou que você negociou com o banco e ele te deu prazo, mas te tirou a liberdade. Você está olhando para o financeiro e sabe que ali na frente vai dar ruim. Vai perder o timing e o controle da situação. Isso se já não perdeu, né? É nesses momentos que a gente começa a ouvir falar sobre recuperação judicial e sobre falência. Mas, Niklaus, quando cada uma dessas vai compensar? Antes de comparar as duas opções, se pergunte: o seu negócio é viável? Se você tirar todas as dívidas que estão lá no passado, que você deixou para trás, e colocar isso tudo de lado, a sua operação se mantém? Faz sentido o negócio? Ou o modelo de negócios é inviável, você de repente não tem condições mais de competir, seu produto perdeu o mercado? Guarde essa informação porque ela vai ser útil logo mais. Então vamos falar de recuperação judicial. O que é um processo de recuperação judicial? Recuperação judicial é um processo jurídico e formal. Ele tem regras, ele tem prazos e ele tem uma fiscalização. E o objetivo dele é tentar evitar a quebra da empresa com um plano de pagamento para os credores. O benefício mais famoso dele é o chamado Stay Period, que é uma pausa em todas as ações de execução por um período, para que a empresa possa ali respirar e se reestruturar. E quando que a RJ pode ser uma boa? Ela pode ser uma boa quando a empresa ainda tem uma operação e ela tem mercado, só que ela está sufocada pelas cobranças. E pode ser também quando o passivo é grande e a pressão judicial está travando tudo, muitos processos, muitos bloqueios. E também quando você precisa de uma trava institucional para organizar um plano para arrumar a casa. E quando que a RJ vira armadilha? Quando você tem muita coisa errada dentro da empresa, quando você não tem caixa mínimo e nem tem aí disciplina de gestão para passar por um processo organizado. E também quando o plano vira só um empurrar com a barriga. E aí a RJ vai virar uma antessala para a falência. E qual que é o custo e qual que é o impacto de uma recuperação judicial, a famosa RJ? Bom, a RJ costuma ser cara e pesada, porque você vai ter relevantes custos jurídicos com advogados, você vai ter custos com o processo, você vai ter que pagar também um administrador judicial que vai atuar dentro da empresa. Você vai passar por relatórios, rotinas e também vai precisar passar por um processo de negociação em uma assembleia de credores, ou seja, todos eles estarão juntos negociando, aprovando ou não o seu plano de recuperação. E tem um ponto muito sensível que eu quero destacar, que é a exposição. Sua empresa vai ficar exposta no mercado como uma empresa que está passando por um processo de recuperação judicial. E isso faz com que todas as empresas tenham medo de trabalhar com você. Elas tenham medo de vender para você e fazer negócios com você. Então, numa tradução bem simples, a RJ vai te dar tempo, ela vai comprar um tempo judicial, mas ela vai te cobrar caro, tanto em controle, tanto quanto em custo e reputação. E a falência? O que é a falência? A falência é um procedimento quando você entende que a empresa precisa ser liquidada, ou seja, ela precisa ser encerrada, ela não é mais viável, você não quer mais lutar. O foco deixa de ser salvar e passa a ser encerrar com as regras do jogo, ou seja, arrecadar os bens, liquidar, vender esses bens e pagar os credores conforme a ordem legal. E quando que a falência pode ser o caminho adequado? Ela pode fazer muito sentido quando o seu negócio já não se mostra mais viável, quando ele não tem giro, quando a operação virou um buraco, que mantendo aberto só vai aumentar o prejuízo e não tem mais solução. Imagine que se tiver um desconto de 70% do endividamento, não resolveria. Aí seria efetivamente o caso de uma falência. E por que ela é tão dura? Porque geralmente ela vai destruir o valor do negócio, porque ela vai levar todos os ativos para venda em leilão e com muita pressa e com certeza eles serão depreciados, ou seja, serão subvalorizados. Você não vai conseguir gerar dinheiro com eles frente ao valor que eles efetivamente teriam em uma operação normal. Ela tem uma burocracia muito alta, tem um impacto emocional e reputacional muito pesado para o empresário.
E é muito importante entender que a falência não é um sinônimo automático de crime, mas eu preciso te alertar que corre-se o risco de uma responsabilização se lá na justiça entendesse que houve fraude ou alguma conduta ilícita. E, nossa, são tantas regras para se seguir, né? Parece até uma pegadinha do malandro. Você pode, talvez, sem má fé, ter cometido aí um erro na gestão da sua empresa e ser responsabilizado até criminalmente. Então, numa tradução bem simples, a falência não é uma ferramenta de negociação, é uma ferramenta de encerramento. E agora eu vou te apresentar aqui a terceira via, que é o método EJECT. E o que é o método EJECT? O método EJECT não é um processo judicial, é uma estratégia de gestão de crise fora do judiciário, para que você possa criar fôlego com gestão e disciplina. Na prática, você vai forçar o stay period lá da recuperação judicial, que é quando o juiz suspende as cobranças, mas na prática como que você vai fazer? Você vai entrar em inadimplência e administrar a situação com uma estratégia clara. E a ideia é, em vez de pedir tempo para o juiz, você vai criar tempo com uma decisão de gestão. E você vai passar por alguns módulos, como por exemplo o módulo campo minado, em que você vai mapear todas as suas dívidas e classificar elas conforme o risco. Você vai passar também pelo módulo caixa forte, em que você vai implantar um conjunto de estratégias para reter liquidez e parar, estancar a sangria financeira do seu negócio, estufando o seu caixa para poder passar por esse processo com mais solidez. Depois, você vai implantar o pagamento seletivo, que em resumo é: eu pago quem mantém a minha operação viva e eu deixo para depois, para a fase de negociações, todo o resto que pode esperar. E aí, no momento das negociações, nós vamos entrar na operação aliados, que nós vamos criar um ambiente irresistível para que os seus credores aceitem ótimos acordos, com reduções expressivas do seu passivo. Assim como é feito lá na recuperação judicial, você também vai buscar obter aqui um grande deságio, ou seja, descontos expressivos na sua dívida. Mas aqui tem uma diferença. Você não vai precisar passar por uma negociação coletiva em assembleia. Todas as negociações serão individuais com cada credor. E quando que o método EJECT costuma ser a melhor escolha? Quando você tem uma operação e ela tem chance de virar o jogo, ou seja, ainda que a sua dívida seja expressiva, você ainda tem produção de caixa. E também naquelas circunstâncias em que entrar com uma recuperação judicial para você seria muito caro, talvez muito custoso e você não teria condições de enfrentar esse processo. E também quando você não quer a exposição que uma recuperação judicial vai promover. E também quando você acredita que o tempo de recuperação pode ser mais rápido, não necessitando um lento e longo processo e desgastante processo de recuperação judicial. Em resumo, é uma saída mais leve, flexível, rápida e geralmente vai preservar o seu caixa, mas ela exige disciplina e também uma leitura de risco do seu caso. Então vamos fazer aqui um comparativo final. Pensa assim, se o seu problema é eu preciso de um escudo, a RJ pode ser a melhor opção, mas você vai pagar um custo expressivo, vai passar por burocracias maiores e também vai ter o preço da exposição. Agora, se o seu problema é meu negócio não para de pé, então provavelmente seu caso é de uma falência e um encerramento correto conforme as regras do jogo. Agora, se o seu problema é dá para salvar, mas não dá para pagar todo mundo hoje e eu preciso agora estancar a sangria, preciso administrar essa situação, o método EJECT costuma ser o primeiro movimento e o mais inteligente. Você vai assumir uma conduta de pagamento seletivo, ou seja, você vai priorizar quem mantém o seu negócio de pé e você vai negociar com os demais credores com aquele objetivo de conseguir grandes reduções das suas dívidas. Eu quero te dar aqui a minha dica do aliado. Se você está em dúvida sobre qual solução seria mais adequada para o seu caso, faça esse cheque aqui bem rápido. A sua operação gera caixa se você parar a sangria hoje? Você está sendo travado por processos, execuções e bloqueios nesse momento? O custo de uma recuperação judicial cabe no seu caixa sem que você mate a empresa? Olha, se você não gera caixa, acende um alerta forte de inviabilidade. Provavelmente você precisa discutir um processo de falência e eu recomendo que converse com o advogado. Se você está gerando caixa, mas está travado por conta do Poder Judiciário, dos processos, a recuperação judicial deve entrar no seu radar. Agora, se você gera caixa, mas está vendo uma certa desorganização, está sofrendo pressão por conta de juros, cobranças e dívidas com o banco, o método EJECT, bem feitinho, costuma ser o melhor começo para a sua recuperação. E agora eu quero te ouvir.
Qual dessas 3 opções você mais cogita hoje? A recuperação judicial, a falência ou tentar essa terceira via fora do judiciário? Comenta aqui embaixo só com uma palavra: RJ, falência, eject. Se você quiser aprofundar sobre o método eject, eu vou deixar um card no final desse vídeo e também um link destacado aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. E caso você precise de representação jurídica contra os bancos, eu vou deixar aqui também um link para você poder iniciar o seu atendimento. Não são todas as pessoas e causas que têm perfil para o nosso escritório, mas se for o seu caso, teremos o prazer em te ajudar. E vamos juntos apertar esse botãozinho aqui para fazer o seu eject das dívidas.